Filipenses capítulo 3, eu quero ler os versos de número 12 ao 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos de número 12 ao 21. O texto já está projetado aqui, você pode acompanhar, caso você ainda não possua uma Bíblia em suas mãos. O texto diz bem assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, a tua palavra foi lida, e esta palavra é tão poderosa, Pai, é tão viva, e eu tenho tanta certeza, Senhor, que algo incrível vai acontecer aqui hoje, que eu peço a Ti, Pai, que tudo aquilo que tenta distrair o Teu filho, a Tua filha, tudo aquilo que tenta roubar a mensagem, seja repreendido no nome de Jesus, Pai. Peço que esse ambiente seja completamente focado em Ti agora. E que, Senhor, em cada detalhe do Teu mover, do Teu agir, nós sejamos, de uma forma muito especial, transformados pelo poder do Teu nome, Senhor.
pelo poder da Tua palavra, pelo poder, Pai, do Senhor que opera neste lugar. Pai, no nome de Jesus, Tu és conhecedor do coração, da vida, da realidade de cada um dos Teus filhos e filhas aqui hoje. E eu sei que há cura para acontecer aqui hoje. Eu sei que há libertação para acontecer aqui hoje. Eu sei que há renovo para acontecer aqui hoje. Eu sei, Pai, que há muitas coisas lindas e preciosas que estão acontecendo neste lugar. Faz tudo conforme o desejo do Teu coração, Pai. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém, gente? Uma coisa que todo ser humano busca, ou pelo menos a maioria, é interromper coisas ruins que acontecem na nossa vida. Se nós estamos vivenciando um cenário de coisas ruins acontecendo, é natural que a gente queira interromper isso, sim ou não? E também, quando acontecem coisas boas, é natural que a gente queira manter as coisas boas. Faz sentido isso? E o que nós precisamos entender? Na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o que interrompe as coisas ruins e o que mantém as coisas boas, não é o quanto você deseja isso, não é o quanto você quer isso, não é o quanto você usa jargões evangélicos para isso. O que interrompe as coisas ruins na sua vida e o que mantém as coisas boas é a nossa capacidade de entender os princípios de Deus e colocá-los em prática. Ou seja, os princípios de Deus são os tijolos na construção de uma casa bem edificada, de uma vida bem edificada. E o texto que nós lemos aqui hoje fundamenta um tema que eu quero trabalhar com vocês, que chama-se GPS celestial. Repita isso, GPS celestial. Os princípios de Deus é um GPS celestial para que você de fato viva o melhor de Deus aqui, sem perder a perspectiva do céu. Tem muita gente vivendo coisas boas na terra, mas pensando só nas coisas da terra. Mas esse GPS celestial é um caminho seguro, com base nos princípios da palavra de Deus, para que você viva o melhor que você pode viver aqui, sem perder uma perspectiva do céu, sem perder uma perspectiva daquilo que é eterno. Quem está entendendo isso, diga amém. Muito provavelmente todos aqui já usaram um GPS, seja no celular ou no carro, sim ou não? Então o GPS você tem que colocar onde você está, onde você quer chegar, e a rota vai vir para você seguir ela. Mas quando eu falo de um GPS celestial, eu não estou falando de um GPS fundamentado em satélites. Eu estou falando de um GPS fundamentado na palavra de Deus, na palavra de um Deus que é Rei dos Reis no céu e na terra, de um Deus que conhece o ontem e o amanhã, de um Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então acredite, o texto que nós lemos hoje é um caminho seguro para você de fato sair daqui hoje muito melhor do que você entrou. Só que mais do que isso, com uma certeza muito forte que você tem tudo o que precisa para viver o melhor ano da sua vida até então. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, e eu quero reler com vocês o verso de número 12 ao 14, do capítulo 3 de Filipenses. E aqui o apóstolo Paulo traz um princípio poderoso. Ele diz bem assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado,
mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, repita isso, gente, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. O que está claro aqui? O apóstolo Paulo, ele tem um alvo muito bem claro. Ele tem um alvo muito bem definido. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe para que destino ele está conduzindo a vida dele. Só que não importa saber para onde você vai, se você não saber que existem algumas coisas que precisam ser bem resolvidas. E ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo meu Senhor Jesus. Ele está caminhando para um alvo muito claro e bem definido. Mas ele sabe que para ele realmente viver esse destino, ele não pode se prender ao passado. Ele sabe que para ele realmente alcançar esse alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para que estão adiante. Repita isso: prossigo para as que estão adiante. E aqui talvez esteja um dos principais recursos que nós temos em Deus, e também desse GPS que é a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, enquanto Paulo ia para o seu destino, para o seu alvo, enquanto ele prosseguia para o que estava adiante, ele não se permitia prender-se ao passado. E aí eu pergunto: o que ainda é capaz de te prender no passado? O que ainda não está bem resolvido no seu passado? O que ainda, quando você olha para frente, quando você olha para o futuro, tem algo que te segura, tem algo que te prende, tem algo que te amarra? Existem pessoas que não conseguem viver algo novo em Deus, porque estão agarrados ao velho. Não conseguem se abrirem para viver uma experiência nova em Deus, porque estão presas a um passado mal resolvido. Às vezes um passado com dor, onde a mágoa, o ressentimento, o rancor estão ali assolando a alma. Ou quem sabe um passado de frustração, de decepção. Gente que diz assim: não vou mais fazer isso porque senão eu vou me ferir, vou me machucar de novo, vou me frustrar de novo, vou me decepcionar de novo. Não quero mais saber de relacionar com gente, não quero mais saber de trabalhar na obra, não quero mais saber disso ou daquilo. Mas filho, por que não? Ah, porque lá no passado aconteceu isso ou aquilo. Ei, o passado não dá para mudar. Já foi. E o que nos resta em relação ao passado? Se teve dor, se teve erro, extrai o aprendizado. Aproveita para extrair um aprendizado e se tornar um homem, uma mulher mais sábia, mais sábio. Mas não se prenda lá e fique nesse lugar onde está estagnado, porque tem medo de se frustrar, tem medo de novamente não dar certo. Ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
avanço para as que estão adiante. Repita isso, é hora de avançar. E para avançar, gente, não dá para ficar preso no passado. E quando eu falo em não se prender ao passado, eu estou falando também a não se prender a pecados que já foram confessados e perdoados. Errou, pecou, mas se arrependeu, confessou, levanta, volta para o caminho, volta para Deus, volta para Jesus, assume o seu posto, assume o seu lugar, não fica preso neste lugar. Quando eu falo em não se prender ao passado, eu estou falando a não se prender a ofensas que outros causaram a você. Talvez alguém te ofendeu, alguém te machucou, mas você fica agarrado com esse passado e não consegue avançar para aquilo que está adiante. Se prenda disso. Deixa o novo de Deus vir para a sua vida. Acredite que o que está por vir é muito melhor. Tenha uma visão positiva de futuro. Tem gente que quando olha para o futuro só imagina coisa ruim, só espera coisa ruim, só acha que vai dar errado as coisas. E por ter uma cabeça tão negativa, um espírito tão negativo, acaba acontecendo o que ela imagina. Mas porque a própria pessoa constrói esse futuro ruim. Mas hoje, seja honesto consigo mesmo. Será que não tem algo que Deus espera que você faça? Que Deus espera que você assuma? Um posicionamento, uma ação, um trabalho, uma obra, e que você não está fazendo justamente porque está agarrado a um passado mal resolvido? Então quando eu falo em não se prender ao passado, eu estou falando a não se prender a situações desagradáveis que a vida te apresentou. Não fazer daquilo que aconteceu algo que te paralise no presente, algo que deixe você estagnado no presente. Então hoje, o que nós precisamos cuidar? Há muitas pessoas que ficam se alimentando das próprias lágrimas. Elas entram num estado de vitimização e ali permanecem, agarrados às coisas que aconteceram. Porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro comigo, e agora eu não quero mais viver, agora eu não quero fazer mais isso ou mais aquilo, chega, para mim não dá mais. Mas gente, a palavra de Deus é um GPS que não deixa a gente errar. E se a palavra de Deus está dizendo, deixa para trás o que ficou para trás, e foca no que está diante de você, quem somos nós de acharmos que existe outra possibilidade melhor de viver essa vida? Quem somos nós para achar que existe outra forma melhor de lidar com o passado? Não deixe o passado te prender, não deixe o passado te segurar. Se teve dor, se errou, extrai o aprendizado. Se teve coisas boas, coisas maravilhosas, celebra, agradece, mas também não fica preso no saudosismo, achando que coisa boa só aconteceu lá atrás. O nosso Deus é o mesmo ontem, no passado, mas é o mesmo hoje e também eternamente. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos hoje. Não ontem, hoje. Quem está entendendo isso? Então, apesar de todas as situações difíceis que talvez você já enfrentou na vida, recebe essa palavra no seu espírito. É preciso prosseguir. É preciso ir adiante. É preciso seguir em frente. Não morra com aquilo que já morreu. Siga em frente, prossiga para o alvo, tua jornada ainda não acabou. Quem está entendendo isso? Amém. Mas vamos lá, continuando, pega a sua Bíblia, capítulo 3,
verso 14 ao 16. Mais um princípio poderosíssimo. Nos diz bem assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, repita isso, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Quem aqui já alcançou a maturidade? Uns 3, 4. Mas vai melhorar. E aí Paulo diz ainda mais: então a todos que já alcançaram a maturidade, e aí ele completa: e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes acrescentará. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo tem um alvo, e ele está prosseguindo para esse alvo. E o GPS celestial que ele usa de coordenada diz: deixa o passado no passado e segue para o que está adiante. Mas também diz: não deixe de viver o hoje. Não deixe de viver o presente. Enquanto você segue para o seu alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus, não se prenda ao passado, esquecendo das coisas que para trás ficam. Segue para o que está adiante, mas também viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Sabe o que ele está dizendo? Embora você não tenha chego no destino ainda, celebre o que você já conquistou. Celebre os passos que você já deu. Faz da sua jornada uma jornada prazerosa. Repita isso: a minha jornada tem que ser tão prazerosa quanto a minha chegada. Tem gente que pensa: serei feliz quando acontecer isso, serei feliz quando acontecer aquilo. E alguns visualizam: quando tiver a casa tal, quando casar de tal forma, quando tiver aquele carro, quando tiver aquele barco. Ei, não. Felicidade não é um lugar onde se chega. Felicidade é um jeito de caminhar, é o jeito de ir. E no jeito de ir, se você entender esse princípio, você se tornará a pessoa mais feliz da terra. Porque a vida não consiste em poucos grandes acontecimentos. A vida consiste em milhares e milhares de pequeninos acontecimentos, que se vividos com inteireza de coração, irão se eternizar e serão suficientes para todo dia o seu coração transbordar de gratidão, transbordar de satisfação, transbordar de alegria. Porque hoje é o dia que o Senhor fez, e nesse dia que Ele fez, tem coisas lindas e preciosas que você pode ver, que você pode celebrar e que você pode jubilar na presença dEle. Embora caminhando para um alvo, embora caminhando para um destino, não cheguei, mas hoje já dei um passo a mais na direção desse destino, e eu celebro esse passo. Ainda não cheguei, mas hoje eu dou mais um passo na direção desse destino. Quem está entendendo isso? Tem hora, irmãos, que eu paro para pensar assim. Eu fecho os olhos e eu imagino quando a nossa igreja estiver com 1000 células nessa cidade. E eu fico vendo famílias transformadas, demônios expulsos, vidas vivendo os valores do reino, e a cidade mudando. E aí é maravilhoso, porque eu falo: Jesus, isso pode ser uma parte,
muito importante para salvar toda essa cidade. Salvar toda a cidade não é a missão só nossa, mas eu creio que essa é uma parte que nós podemos abraçar. E aí eu fico maravilhado, imaginando aquilo. Só que daí eu abro os olhos e eu vejo, quantas células nós temos hoje? Estamos com 30 ou passando de 30 células. Será que eu vou me entristecer por causa disso? Jamais. Porque um dia não era nenhuma. E 0 para 1000 é uma coisa. Mas um dia teve uma e a gente celebra. Teve 2 e a gente celebra. Teve 3 e a gente celebra. E não é só isso. São pessoas que estão perseverando no reino. Gente que está perseverando há anos, acreditando num projeto, numa visão de transformação de vidas. E é por isso que a gente faz festa quando uma célula se multiplica. Não tem 1000, mas a gente festeja como se fosse 1000. Porque a gente sabe que uma alma vale mais que o mundo todo. E gente, talvez não vai ser eu que vai ver essas 1000 células. Talvez seja o meu futuro filho ou filha que vai estar aqui na igreja. Não sei. Ou talvez eu vou ver. E vai ser um filho de vocês ou um de vocês que Deus vai levantar como um Billy Graham desse tempo, para uma obra extraordinária de evangelização nessa cidade, que vai desencadear conversões inúmeras. Não sei. Mas pare e pense, será que quem evangelizou Billy Graham imaginava que naquela alma habitava milhares e milhares de outras almas que seriam ganhas? Mas eu tenho certeza que cada semente plantada e cada semente colhida, se nós celebrarmos de todo o nosso coração, é a certeza que estamos no caminho certo. Celebre a cada reunião da sua célula. Celebre a cada jejum, a cada oração que vocês fizerem. Celebre a cada oportunidade de compartilhar a palavra. Pastor, mas é no Zoom, não importa. Deus está operando e está manifestando o seu poder. E o Evangelho, uma vez proclamado, ele é poder de Deus para salvar o perdido. Celebra o que tem hoje. Viva o que tem hoje. Estou falando num contexto de ministério, de trabalho, de reino, mas isso se aplica em tudo na vida. Se aplica no casamento. Deixa o que ficou para trás e olha para diante. Se aplica para a família, deixa o que ficou para trás e prossiga para o que está adiante. Se aplica para o trabalho, para a empresa, deixa o que ficou para trás, extrai aprendizado, celebra o que foi bom, mas segue adiante. Mas principalmente enquanto segue, faz da sua jornada uma jornada prazerosa. Pelo amor de Deus, olha as coisas boas que estão acontecendo. Para de focar no negativo. Para de olhar no ruim. Eu já contei aqui para vocês uma metáfora da abelha e da mosca. Você pode limpar a casa, deixá-la impecável. Se a mosca entrar, o que ela vai procurar? Uma gotinha de lixo. E sabe o que vai acontecer? Ela vai achar uma gotinha de lixo na casa que você gastou horas para limpar. É assim ou não é? Mas se uma abelha entrar na sua casa, mesmo que não seja o dia da faxina, sabe o que ela vai procurar? Doce, mel, uma flor linda para pousar. No seu dia a dia, onde está o seu foco? O quanto você de fato está olhando para as coisas boas que você já tem e celebrado, agradecido. Para um pouquinho para ver quantas coisas boas. Vou dar um simples exemplo.
Faz uma respiração profunda aí, por gentileza. Respirou bem? Quem passou pelo Covid sabe o desespero que é não conseguir fazer o que você fez agora. Alguém aqui já passou pelo Covid e teve dificuldade para respirar? A Marildo precisou de oxigênio, né? Será que você agradeceu pelo privilégio que você tem hoje de simplesmente poder respirar tranquilamente, dormir em paz? Faz sentido o que eu estou falando aqui, gente? Sim ou não? Isso é um GPS celestial de sucesso para a sua vida. Não se prenda ao passado enquanto prossegue para o alvo. E não deixe de viver o presente. Não deixe de celebrar o que você já alcançou, enquanto prossegue para o alvo. E para concluir, pega a sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 3, verso 19 ao 20. Isso aqui é muito poderoso, gente. Na verdade, eu quero reler a partir do verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse, como que é aqui? Repetidas vezes. Às vezes algum líder me fala assim, pastor, mas eu já ensinei e a pessoa não entende. Ensina de novo. Mas eu já ensinei de novo, o que eu faço, pastor? Ensina outra vez. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Quantos sermões ele repetiu aqui? Como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito de que forma? Com lágrimas. Então não é qualquer coisa que ele está falando aqui não. Ele está falando em lágrimas. Preste atenção. O destino deles... Aliás, deixa eu voltar no 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito em lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Repita isso, têm orgulho do que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Mas preste atenção no verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém, gente? O que Paulo está dizendo aqui? Estou prosseguindo para o alvo. E enquanto eu prossigo, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Enquanto eu prossigo, eu não deixo de viver de acordo com o que eu já alcancei. Só que enquanto eu prossigo, eu não me esqueço que a minha cidadania é celestial. Meu Deus. A minha pátria, a sua pátria é celestial. E isso muda as regras do jogo. Isso muda a forma como a gente se comporta neste mundo, como a gente vive neste mundo, como a gente decide nesse mundo, como a gente escolhe neste mundo, como a gente estabelece alvos neste mundo. E aí uma coisa importante é que quando Paulo diz, tem muita gente que já me ouviram, e me ouviram, e me ouviram, mas agora eu estou aqui em lágrima dizendo, eles ainda insistem em só pensar nas coisas terrenas,
só insiste em pensar nas coisas que fazem parte do seu próprio umbigo, só pensam em si, não pensam nas coisas do céu, nas coisas do reino, se tornaram inimigos da cruz de Cristo, se esqueceram das coisas celestiais. E gente, Paulo, quando ele diz, a nossa pátria é o céu, ele está dizendo, o céu não é o nosso destino. Repita isso, o céu não é o meu destino. Ai, tem gente agora que ficou desesperada, hein? Vamos lá mais uma vez, o céu não é o meu destino. O céu é a minha origem. A minha pátria, a sua pátria é celestial. A nossa origem é Deus. E é por isso que a gente vai voltar para lá. É por isso que a gente vai voltar para o Pai. Então nós precisamos entender que para o alvo que estamos seguindo, que estamos caminhando, existe uma frequência celestial que precisa alcançar as nossas vidas. Existe um som do céu que precisa ser ouvido por nós. Existe uma sintonia celestial que nós precisamos sintonizar a nossa vida. E por que isso? Porque quando eu me conecto com o céu se manifesta na terra. E sinceramente, quando o céu se manifesta na célula, o que acontece? A célula fica triste ou feliz? A célula flui ou estagna? Quando o céu se manifesta na sua casa, na sua família, no seu casamento, o que acontece? É divórcio, é separação, é briga? Ou é alegria, felicidade, amor? Então comece a entender. O segredo é entender a nossa pátria. O segredo é entender que o GPS que guia a nossa vida neste mundo não é esse que tem satélites. O de satélites é para a terra. Mas para quem é cidadão do céu, o GPS é a palavra de Deus. E tem gente brincando com a palavra de Deus. Tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não aplica os princípios da palavra de Deus. E não adianta ficar chamando pastor para orar. Não adianta. Tem que entender o princípio e tem que colocar em prática. Este é o segredo da sua vitória. Esse é o segredo da sua transformação. Esse é o segredo da sua família abundante e feliz. Um dia desses eu disse aqui que Deus não faz ninguém feliz. Como assim, pastor? Deus não faz ninguém feliz. Deus nos dá princípios em sua palavra, que uma vez entendidos e colocados em prática, nos fará as pessoas mais felizes da face da terra. Leia isso no Salmo 1 e você vai entender. Está na Bíblia o segredo da sua felicidade. Está na palavra de Deus os princípios, que é um GPS claro, correto, infalível, para você viver muito bem esse ano. E não só esse ano, mas toda a vida que Deus sonhou para você. Acredite nisso. Com esse GPS celestial, 2021 será o melhor ano da sua vida até então.